Eu sinto muita alegria em estar com você toda semana. Muito, muito, muito obrigado por me receber na sua casa. O nosso projeto não é levar informação fácil, é levar informação útil. Às vezes as coisas se somam, informações muito fáceis e muito úteis. E às vezes isso não acontece. Mas a minha preocupação não é com a dificuldade de transmitir uma informação, é com a utilidade da informação. Por isso nós temos alguns desafios aqui. E hoje eu tenho a alegria de trazer, para conversar comigo e com você, o professor Oswaldo Pessoa Júnior. Ele é bacharel em Física e em Filosofia pela USP, mestrado em Física pela Unicamp e doutorado em Filosofia da Ciência pela Indiana University. Ele é escritor e tem livros, um deles, Conceitos de Física Quântica, volume 1, este aqui, e está aqui comigo o volume 2 também. O professor Oswaldo conversará comigo sobre física quântica e consciência. E conversaremos um pouco de física, um pouco de filosofia, aproveitar as informações do professor Oswaldo. O que é consciência, professor? Bem, consciência é aquilo que a gente sente na nossa mente, né? É um produto do cérebro, né? Segundo uma visão mais materialista, né? Científica materialista, a consciência seria algo que é fruto do corpo e especialmente do cérebro, né? E está relacionado com aquele sentimento que a gente tem de sermos nós mesmos, com aquilo que a gente, quando a gente olha, a gente vê as cores, né? A gente vê as qualidades das cores, a vermelhidão do vermelho. Isso é algo que marca a consciência, né? Será que um inseto tem consciência? Será que o inseto, ele foge, né? Se você aperta ele, ele foge, mas será que ele está sentindo dor, né? Ou aquilo é uma reação automática, né? É uma coisa que não se sabe, né? Então a consciência é algo que está, com certeza, nos seres humanos, provavelmente nos mamíferos, né? Num grau talvez um pouco menor, sem a linguagem, e não se sabe se peixes e répteis também têm ou não. Quando se fala em física quântica, que é uma matéria, em termos de ciência, relativamente recente, um século e alguma coisinha, isso em termos de ciência, em termos de humanidade, é uma fração de tempo muito pequena, voltou-se à discussão muito da consciência entrou em pauta, porque antes era um mundo determinista, Newton, o mundo é inexorável, segue um ritmo, se você conhece o início do objeto, conhece a situação que ele se encontra e conhece as outras variáveis, você sabe onde aquilo vai dar. E a física quântica mudou um pouco isso e abriu novos campos de reflexão. Que vem primeiro? Matéria e energia, quer dizer, ou a consciência, quer dizer, a consciência é um produto da matéria e energia, a consciência é que origina a matéria e energia, ou há uma inter-relação aí diferente? Como que é isso? Bem, a teoria quântica, ela é uma teoria matemática que funciona muito bem para explicar experimentos que lidam com corpos microscópicos, com átomos e moléculas. E poucos átomos, poucas moléculas, né? Então a ciência, né, da física quântica, todos concordam com relação às previsões que são feitas, com relação aos experimentos que são feitos, né? Agora, existe discordância com relação a como interpretar a teoria. O que significa essa teoria? Qual o papel da consciência? Essas questões, elas estão em aberto. A gente costuma falar que elas são interpretações da teoria quântica. Então a pergunta que você me faz, ela não é respondida pela física, né? Ela é uma pergunta que vai além daquilo que a gente pode ter certeza, né? É uma pergunta que envolve ciência, mas envolve aquela parte da ciência que a gente não pode comprovar, então que é passível de interpretação. Só para vocês terem uma ideia, a física quântica,
ela tem dezenas de interpretações diferentes, né? Eu posso contar até 100 interpretações diferentes, né? Cada uma tem uma visão sobre o papel da consciência, o que é o princípio da incerteza, qual é o papel do observador, o que significa não localidade quântica, né? Então essas questões elas não têm resposta única, né? Elas dependem da interpretação. Então a tua pergunta é uma pergunta que envolve filosofia da física quântica, né? E basicamente as interpretações materialistas, as visões materialistas, elas respondem a tua pergunta dizendo que vem primeiro, o que é mais básico, é matéria e energia. E a consciência é um produto da matéria e energia. Se o cérebro morre, né, se o cérebro desaparece, segundo o materialismo, desaparece também a consciência, né? O materialismo é uma tradição antiga, né? Na Índia tinha chamada tradição Carvaka, né? Que era materialista, que se opunha às visões mais idealistas, né? Espiritualistas. Por outro lado, na física quântica você tem visões mais místicas, vamos chamar de místicas, né? Ou espiritualistas, né? Onde a consciência teria um papel importante para provocar colapsos, né? Da onda quântica, que é um processo que existe aí no mundo da física quântica, e outras coisas mais. Recentemente, né, de uns 20 anos para cá, esse misticismo quântico se tornou muito popular, né, na literatura, né, que a gente compra nas livrarias, etc. Né? E acho que, em parte, as tuas perguntas estão relacionadas com esse tema, né? Qual é a relação que existe entre a consciência e essa física quântica? Mas talvez você queira fazer outra pergunta. A consciência, o observador, ele tem um ponto importante na física quântica. Quer dizer, se fazia física antes da física quântica, onde o observador ele tinha um papel absolutamente secundário, quer dizer, a natureza era daquele jeito. Com a física quântica, o observador ele passa a ter importância. Qual que é o papel do observador na física quântica? Então, eu diria o seguinte, na ciência existem alguns ramos da ciência, por exemplo, a psicologia, onde o observador, né, o terapeuta, ele, ao falar alguma coisa, ele já altera, né, o estado mental do paciente, né? Então, existem áreas científicas onde a observação altera o objeto, né? A física quântica certamente é um outro exemplo disso, né? Por que isso acontece? Porque o átomo, a molécula, é uma coisa muito pequenininha. E para você extrair informação dessa coisa pequenininha, você precisa de equipamentos muito estáveis, né, grandes, macroscópicos, que conseguem interagir com aquela coisa pequenininha. Então uma troca de energia forte, isso chacoalha aquele átomo e faz com que ele passe a se comportar daquela maneira que ele se comporta quando ele está acoplado a muitos outros átomos. Mas quando o átomo está sozinho, isolado, ele começa a se comportar de maneira diferente. A gente não vê, mas a teoria ou a interpretação nos diz que aquele átomo que estava numa posição bem definida, ele começa a se espalhar, ele fica mais livre, vamos dizer assim, figurativamente. Ele começa a pulsar, a se espalhar. Mas quando a gente vai observar novamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um aparelho imenso, colocar do lado, acoplar aquele átomo àquele aparelho, né? O átomo fica todo assim, rígido novamente, porque ele está acoplado a um campo forte. E aí quando a gente mede a posição, a gente fala, ele está bem aqui, ele está bem comportadinho. Mas a teoria indica que entre uma observação e outra, ele se comporta de uma maneira estranha. Por exemplo, a gente pode dizer que aquele átomo deixa de estar localizado numa posição bem definida e ele meio que se comporta como uma onda, como uma geleia, né? Então, isso são coisas curiosas, interessantes sobre o mundo dos átomos, né? Agora, a questão do misticismo quântico, será que isso tem consequências para o nosso cérebro e para a nossa consciência? Essa é a questão que os místicos quânticos afirmam que sim, né? E os materialistas, uma visão mais associada à ciência mais ortodoxa, uma parte dos cientistas, uma boa parte dos cientistas,
diz que não, que a física quântica se aplica para átomos mais ou menos isolados, mas quando você tem sistemas muito complexos, muito grandes, como o nosso cérebro, não é a física quântica que está descrevendo o mistério da consciência, né? Então, essa é uma visão materialista. Mas tem a visão também mística que diz que não. Misticismo, vamos chamar de misticismo quântico, que diz que aquelas coisas esquisitas que acontecem para os átomos podem ser estendidas para as mentes, os cérebros. Então, o misticismo quântico acredita, por exemplo, que, da mesma maneira, ou por analogia, há duas partículas que se separam e mantêm uma certa unidade. Então, estendendo isso para seres humanos, o misticismo quântico defende que duas pessoas podem estar juntas, se separarem a uma grande distância e terem uma espécie de telepatia, né? Então, esse é um exemplo de uma tese que o misticismo quântico defende, mas que a ciência mais ortodoxa, mais estabelecida, não defende essa posição, né? Mas é uma questão filosófica, não tem como provar que um está certo ou o outro está certo, então é um terreno às pessoas. É correto as pessoas colocarem suas opiniões, né, e haver o debate. Toda semana eu respondo uma ou duas perguntas que você pode fazer para mim. Você vai no site www.derosecampinas.com.br e lá você faz a sua pergunta. O que caracteriza um ato para ele ser considerado de generosidade? Eu acho interessante trabalhar com essa ideia, porque todos nós temos as nossas coisas que fazemos e interagimos com as outras pessoas. Penso eu, e claro, todas as respostas que eu dou aqui são as minhas opiniões, que você pode concordar ou não com elas. Quando você faz a sua parte, você não foi generoso, você só fez a sua parte. Quando você deixa de jogar lixo na rua, por exemplo, você não fez mais que a sua parte para a sustentabilidade do planeta, para a beleza das ruas, para evitar o lixo por aí. A generosidade, penso eu, é quando você faz algo que você não precisaria fazer, apenas para fazer alguém mais feliz. Aí sim, você abre mão de algo que você não precisava fazer, mas você faz, ou gostaria de fazer e deixa de fazer em benefício de um outro ser. Isso para mim é generosidade. Quando nós temos aqui essa ideia da física quântica comparativamente com a física clássica, digamos assim, na física clássica o mundo era muito fechado, né? O mundo era determinista. E a física quântica, pelo menos em algumas interpretações, ele é um mundo aberto. Do ponto de vista filosófico, faz diferença ou não? Bem, como você bem disse, né, só para recapitular, é curioso que até começo dos anos 50, 1952 exatamente, havia uma crença de que a física quântica tinha mostrado que o determinismo clássico tinha sido perdido, né? E aí, em 52, o David Bohm, que posteriormente ele ficou conhecido por seus diálogos com Krishnamurti e por escritos mais místicos, né, de sua parte, mas em 52, quando ele ainda estava nos Estados Unidos, ele mostrou que era possível você fazer uma interpretação determinista aos moldes da física clássica para a teoria quântica, né? Será que ele estava certo ou errado? Novamente, é uma questão de interpretação, não há como decidir isso, mas qual é a lição que a gente tira disso? A lição é de que, novamente, a física quântica ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, né? Essa é a resposta, vamos dizer, o segredo para o físico quântico, né? Então imagina aquela situação, o físico quântico está lá na cama morrendo e vem o neto e pergunta: vovô, qual é o segredo da vida, né? Qual é o segredo de todos os seus estudos que você passou estudando anos e anos, né? Qual é a verdade? E a resposta dele teria que ser algo assim: olha, existem várias possibilidades de verdade e a gente não sabe qual é a verdadeira. Uma delas é verdadeira, pode todas serem verdadeiras ao mesmo tempo, mas a gente não sabe, a gente não tem condições ainda de saber isso. Então acho que essa atualmente é a lição que a física quântica nos dá.
Para o futuro, quando a ciência avançar, a nanotecnologia nos der instrumentos novos, talvez a situação mude, talvez a gente possa tirar mais conclusões, né, sobre a física quântica. Mas nesse aspecto, porque a gente vive nesse momento e talvez eu me sinto de certa maneira feliz, porque eu vivo num momento que os meus pais, por exemplo, não tiveram grandes oportunidades que eu tive de medicina, de facilidades, de tecnologia. Para mim, assim, a percepção de que está aberto é mais fácil, é mais gostoso você acreditar que pode interferir no processo. E quando veio essa ideia do observador, que ele interfere, e a experiência clássica da fenda dupla, depois teve várias releituras da fenda dupla, né, uma coisa. Então, é uma expectativa. Mas isso, em termos assim, científicos, a gente não pode dizer que está aberto. Então, é só uma questão de algumas interpretações. Agora, só uma curiosidade, o Einstein ele realmente declarou isso, e a tua explicação está perfeita, né? Mas em cartas posteriormente, lá com o Paulo e com o Born, que é um outro físico, ele chegou a admitir, ele falou, olha, essa questão do universo ser determinista ou não, eu até aceito que ele possa não ser determinista. Eu só não acho que a física quântica é a palavra final. Eu acho que ainda tem muito o que se fazer para melhorar essa teoria, para ela poder descrever as coisas de uma maneira, descrever a realidade de uma maneira mais precisa. Então era o sentimento que o Einstein tinha. Você tem razão. A consciência, uma outra, voltando à ideia da consciência, eu queria perguntar para você se a consciência é um fenômeno humano ou é um fenômeno mais amplo. Porque quando você faz a experiência da fenda dupla, para mim, é a experiência mais fascinante. A experiência da fenda dupla e as variantes, que depois se fizeram várias variantes dessa mesma ideia, a experiência da fenda dupla mostra que se você mede, há um resultado. Se você não mede, há um outro resultado. Então, é como se, usando uma linguagem popular, é como se o elétron soubesse se vai ser medido ou não, porque existe, inclusive, um comportamento que ele retrocede no tempo. Quer dizer, se você, do efeito tardio, né, quando você coloca o observador, depois de ter disparado o canhão, ele se comporta como onda ou como partícula. É como se ele soubesse, entre aspas. Quer dizer, se você admite, por hipótese, uma consciência ali, uma forma de o átomo perceber, do elétron perceber, do fóton perceber, você coloca a consciência não como um fenômeno humano, mas como um fenômeno da natureza. Essa é uma interpretação possível, né? E, assim, como eu já falei, né, a maioria dos físicos não adota essa interpretação, mas ela dá para você articular essa interpretação, né? O próprio David Bohm chegou a ir numa direção parecida com essa. Mas dá para você interpretar o experimento da dupla fenda, mesmo com essa escolha demorada que você, né, explicou sucintamente aí, dá para você explicar tudo perfeitamente sem atribuir ao elétron uma clarividência, uma consciência, ou quer dizer, sem atribuir a ele um conhecimento do futuro ou coisa e tal, né? Então, isso não é necessário. E novamente, na questão de se a consciência está limitada só ao ser humano ou a vários animais, ou mesmo, né, o panpsiquismo, que é aquela tese de que tudo tem um certo grau de consciência, isso é uma questão filosófica que é uma questão de fé, né, na verdade, né? Eu tenho fé, né? Eu fui criado numa fé assim, de acreditar, vamos dizer, na ausência de Deus. Eu fui criado acreditando que Deus não existe, né? E uma certa visão materialista de que na morte a minha alma individual, a minha, né, consciência individual vai desaparecer. Mas eu acho que tem muita coisa interessante a ser refletida sobre a questão do eu, o que sou eu, né? Um experimento mental que você pode fazer, que é interessante, é imaginar fazer uma cópia perfeita sua, Bert, por exemplo. Imagina se eu fizesse uma cópia idêntica do Bert aqui nesse instante, né? Material, uma cópia material, né? Todos os átomos do Bert seriam recolocados aqui com as mesmas relações que eles têm no você atual, né? No instante da criação, você ia estar na mesma posição, né? E aí tem uma série de perguntas.
Será que você estaria pensando na mesma coisa naquele instante da criação? Será que você teria uma alma diferente da que você tem? E, finalmente, se você fosse um materialista, assim, de corpo e alma, vamos dizer assim, o materialista poderia aceitar até que, já que tem uma cópia perfeita dele, que tem a sua consciência, que é perfeitamente semelhante à sua no momento da criação, então o materialista aceitaria ser morto, sem dor, claro, porque vai haver uma outra pessoa aqui que desempenha o exato papel dele e que pensa as mesmas coisas, ama as mesmas coisas, tem as mesmas emoções, né? Conduziria o programa de maneira perfeita. Será que isso é possível? Que a gente pode... Qual é a opinião de vocês sobre esse experimento mental? Ele não pode ser realizado na prática, mas... então, enfim, filosofar sobre o eu, né? A gente sabe que as filosofias orientais, o que elas... Né, não conheço isso muito bem, mas elas, de certa forma, o eu passa a ser identificado com o todo, né? Com o universo todo. O eu deixa de ser identificado com o corpo, né? O que é esse eu, né? Sei lá, Nietzsche, Freud falam que existem vários eus dentro da nossa mente. Então, realmente, qual é o eu que a gente vai considerar real, né? Isso tem a ver com generosidade, se o eu que eu considero como sendo importante, que eu projeto, é um eu, vamos dizer, social, eu vou trabalhar para o bem da sociedade. Se for a minha família, eu vou querer que minha família fique feliz e o resto que se dane, né? Se for o eu individual, eu vou ser um egoísta, né? Então, é interessante como a nossa concepção do eu está relacionado com as nossas atitudes, né? Você pode perguntar para mim. www.derosecampinas.com.br. Você entra na nossa casa virtual, faz os seus comentários, fala o que nós acertamos, o que a gente faz direitinho e o que precisamos melhorar. O que eu ganho sendo generosa? Essa outra pergunta sobre generosidade, lá no nosso site tem os vários temas que eu respondo. É muito interessante essa questão, porque a generosidade, quem mais ganha é a pessoa que é generosa. Tem um princípio que eu concordo com ele. A energia que você gera e que você irradia é a energia que você atrai. Existe até um ditado popular que diz assim: se semeares vento, colherás tempestade. Se semearmos bonança, colheremos coisas boas. É essa a minha opinião. Muito obrigado, professor, por se dispor a vir aqui trazer esses esclarecimentos para o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agora você fica com o nosso número artístico. Eu gosto muito do nosso número artístico, porquanto é uma maneira de elevar a alma. Tenha uma ótima semana e eu espero você no nosso próximo encontro semana que vem.